Olá pessoal, eu sou a Alice dos Fios Mágicos Amigurumis e Cia e hoje eu vou ensinar para vocês esse lindo marcador de páginas. Vamos aos materiais? Nós vamos usar o fio pelúcia azul bique, fio porcelana para o focinho, um pedaço do fio brigadeiro para o nariz, cola universal ou silicone, olhinhos móveis 8 milímetros, marcador de ponto, tesoura, agulha 4,5, agulha de tapeçaria, agulha para costura, três miçanguinhas para bordar, uma com furo maior. Vamos lá. Vamos começar fazendo o nosso cordão. Nós vamos colocar nesse cordão 80 correntinhas. Deixe um pedaço de fio sobrando e vamos começar. Nós vamos fazer aqui 80 correntinhas. Uma, duas, três. Vou fazer aqui 80 correntinhas e já volto com vocês. Nossa correntinha já está pronta. Agora nós vamos continuar o trabalho. Vamos deixá-la aqui para depois. No anel mágico, nós vamos fazer 6 pontos baixos para começarmos. Um, dois. Vou fazer aqui os meus 6 pontos baixos e já volto com vocês. Terminei aqui, fechei o anel mágico e vou fazer 6 aumentos. Vou colocar o meu marcador. Então, nós vamos ficar aqui com 12 pontos. São 2 pontos em cada ponto de base. Vou fazer toda a minha carreira e já volto com vocês. Agora aqui nós vamos fazer um ponto e um aumento. Então, um ponto. E um aumento. Um ponto. E um aumento. Vamos fazer 18 pontos nessa carreira. Vou fazer a minha e já volto com vocês. Agora aqui, pessoal, nós vamos arrematar. Com a agulha de tapeçaria, nós vamos fazer um ponto falso, para que ele fique redondinho. Eu peguei no ponto errado, é no próximo ponto. Aqui, nós vamos pegar aqui e arrematar aqui atrás.
ele vai ficar assim. Nós vamos arrematar esse aqui também, que sai do anel mágico. A gente entra em qualquer ponto aqui, não deixando sair lá atrás. Cortamos o excesso. E ele vai ficar assim. Nós vamos fazer outro igualzinho a esse e não vamos arrematar. Vocês voltem o vídeo e façam outra parte igualzinha. Vou fazer o meu e já volto com vocês. Pronto, pessoal, já fiz o meu aqui. Agora nós vamos pegar verso com verso e começar a fazer o nosso ursinho. Nós vamos pegar aqui. Fazer um ponto baixíssimo entre um ponto e outro. No próximo ponto, nós vamos começar a fazer a orelhinha. Nós vamos fazer um ponto baixo, três meio pontos altos, tudo no mesmo ponto. 2, 3 e um ponto baixo no mesmo ponto. Vai ficar assim. Nós vamos agora fazer 3 pontos baixíssimos nos próximos 3 pontos. Próximo ponto. 2. Desculpa, é só um primeiro. Nós vamos voltar aqui e vamos colocar o nosso cordão. Já vamos introduzir aqui o nosso cordão. Nosso cordão está assim. Vamos pegá-la assim. Vamos medir ele aqui, colocar meio a meio, ele aqui pela metade. E aqui, mais ou menos, no meio da segunda metade, é que nós vamos introduzir o nosso ursinho. Não tem, assim, um lugar certinho, não. Nós vamos fazer de cabeça. Então, nós vamos colocá-lo aqui no próximo ponto. Nós vamos pegar o ponto da frente, um ponto do cordão e o ponto de trás. E vamos fazer o ponto baixíssimo. Agora, nós vamos fazer o nosso terceiro ponto baixíssimo. Essa é a distância das nossas orelhinhas. Aqui. No outro ponto, nós vamos voltar com a mesma sequência dessa orelhinha aqui. Nós vamos fazer um ponto baixo, 3 meio pontos altos, tudo no mesmo ponto, 2, 3 e um ponto baixo novamente, no mesmo ponto. Opa, saiu aqui do mesmo ponto, vamos voltar lá. Aqui no mesmo ponto. Então, vai ficar essa orelhinha assim. Se quiser que ela fique maior, faça pontos altos aqui. Então, nós vamos agora fazer por toda a volta, nós vamos colocar aqui um ponto baixíssimo, para diferenciar, e nós vamos fazer aqui, vamos medir aqui, onde vai ficar o nosso outro ponto
Só um momento. Aqui. Nós vamos fazer assim com o cordão, para ele ficar na metade certinha. Aqui em toda a volta nós temos 18 pontos. Vamos fazer as contas. Um ponto baixo, mais um ponto para a orelha, 2, 3. Então, nós temos que ter 3 aqui também. Então, são 6 pontos. Então, 6 nós vamos deixar. Um momento. Nós vamos fazer aqui 6 pontos baixos em volta do nosso ursinho para colocarmos o outro cordão. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Nós vamos medir aqui agora para ver se ficou certinho. Isso. Nós vamos colocar aqui agora, no 6º ponto. A gente pega o da frente, o ponto do cordão e o ponto de trás. Põe o cordão para o lado e vamos fazer aqui. Quatro, 5. Vamos recortar. Fazer o nosso acabamento. Vamos introduzir a agulha aqui, fazer um ponto falso, jogá-lo aqui atrás e arrematar aqui em qualquer ponto. Nós vamos colocar aqui, fazer mais um arremate aqui, que eu gosto bem seguro. Vou puxar aqui para ele sumir e vou cortar o excesso. E assim está pronto a nossa primeira parte. Então, voltando aqui, pessoal, nós começamos aqui com um ponto baixíssimo. Dentro de um ponto, nós colocamos um ponto baixo, 3 meio pontos altos, mais um ponto baixo. No seguinte, nós colocamos um ponto baixo. No próximo, nós entramos no ponto da frente, no ponto do cordão e no ponto de trás. E voltamos a fazer a mesma sequência aqui. Então, aqui nós vamos fazer 5 pontos. No 6º ponto, prender também o cordão. E vamos colocar mais 5 pontos até chegar aqui e finalizar. Então, tá pronto aqui, nós vamos fazer o nosso focinho. O focinho, nós vamos fazer 6
5 pontos baixos, ele tem que ser um pouco menor. Então, nós vamos fazer dentro do anel mágico 5 pontos baixos. Vou fazer aqui e já volto com vocês. Fiz aqui os meus 5 pontos baixos e vou arrematar aqui. Esse focinho tem que ficar pequeno. Então, vamos lá, a gente arremata. Aqui. Vamos deixar um pedacinho para costura. Pode ser um pouco maior, eu esqueci. Nós vamos colocar ele aqui, ó, mais ou menos aqui. Então, vamos lá. Vamos fazer a nossa costura. Esse fio aqui, a gente pode arrematar aqui, para ele não se soltar. E cortar. Então, ele vai ficar assim. Então, aqui, pessoal, nosso focinho tá pronto. Nós vamos colocar aqui é o nosso miolinho, nós vamos colocar do miolinho para baixo, com o fio maior. Para a gente costurar aqui, vamos fazer o seguinte. Você vai pegar um ponto embaixo e um ponto em cima. Ponto embaixo e sair no ponto de cima. Assim, por toda a volta. Até fechar totalmente essa volta. E vai ajustando o focinho dele aqui para não ficar errado. Então, vamos costurando assim. Um ponto aqui embaixo. E o ponto lá de cima. Como não é brinquedo, não precisa forçar muito. Pode ser bem levinho para não ficar muito marcado. Vou fazer aqui a costura por toda a minha volta e já volto com vocês. Cheguei aqui no ponto final, aqui no meu focinho. Fiz aqui meu último ponto. Vou introduzir a agulha aqui e arrematar aqui. Porque se eu arrematar lá atrás, vai ficar aparecendo, porque aqui é outra cor. Então, nós vamos fazer assim. Vamos arrematar aqui de levinho. Os 2 pontinhos. Agora, a gente puxa um pouco. Vamos introduzir a agulha e puxar lá para trás. Agora sim, eu puxo aqui atrás. Vou puxar aqui. Vou tentar fazer um nó escondidinho aqui. Um ponto bem escondidinho. Isso. Puxa aqui. Pronto, não vai ficar aparecendo. Cortamos a sobra e ajustamos para ele entrar. Aqui não ficar aparecendo. Isso aqui é só o pelinho. Então, vamos lá. Nosso focinho ficou assim. Vamos colar os olhinhos para desenharmos um narizinho. Com a cola, vamos colocar aqui. Medir mais ou menos onde quer que o olho fique. E vamos colar o próximo. Agora aqui eu vou desenhar o nosso nariz. Com um pedaço do fio brigadeiro, pode ser preto também.
Aí é a sua escolha. Nós vamos aqui introduzir o fio aqui atrás, lá na cor clara. A gente faz uma espécie de um triângulo. Viramos o trabalho assim, vamos aqui no meio, voltamos, aqui, voltamos nesse ponto, até o outro ponto, ele vai ficar assim, um aspecto de um triângulo. Vamos aqui fazer uma boquinha, bem pequenininha, aqui, um pouquinho mais pra cima aqui, que o meu saiu demais. Isso. Não pode sair da cor clara. Nós vamos introduzir aqui, passar aqui só para preencher esse pedaço aqui que ficou sem o nariz. Vamos preencher aqui. Vamos jogar o fio lá no mesmo ponto que nós entramos. Prontinho, olha. Esse meu olhinho aqui eu vou ter que colar novamente, só um momento. Então, vamos terminar aqui. Aqui a gente fez o nariz, correto? Vamos aqui atrás. Vamos dar uns 3 nozinhos. Lembrando que nós saímos no mesmo ponto que nós entramos. Vamos cortar aqui. Pegar a agulha de tapeçaria e vamos puxar essa linha para dentro. Vamos passar os 2 fios aqui no mesmo sentido, né? Opa. Esse aqui tá teimoso. Vamos puxar aqui, cortar. Tirar o pelinho. Vou arrumar esse olhinho e já volto com vocês. Agora, pessoal, com a ajuda de um livro, nós vamos fazer aqui o fechamento. Nós vamos colocar aqui, vamos medir, mais ou menos. Opa. Então, aqui, primeiro, eu vou colocar essa miçanguinha aqui com furo maior. Vou pegar os 2 fios, vou passar na agulha e vou colocar assim. Colocando aqui, eu vou puxar um pouco até o meu livro aqui e vou medir. Se você quiser que seu urso fique um pouco mais para cima, é só colocá-lo aqui mais para cima. Esse ficou um pouquinho mais para baixo. Então, nós vamos fazer o seguinte. Agora, nós vamos aqui colocar as nossas miçanguinhas para que esse fio aqui, desculpa, essa bolinha não saia. Aqui eu tô com a agulha menor, essa não é de tapeçaria, essa é de costura, porque aqui o furinho da minha miçanga é menor. Então, tem que ser uma agulha que passa a minha miçanga. Só um momento. Aqui, pessoal, uma agulha que passe o seu fio e passe na sua miçanguinha que você escolheu. Nós vamos colocar aqui, colocando aqui, vamos tirar da agulha, vamos dar 2 nozinhos aqui, um sobre o outro,
para que essa miçanguinha não saia. Corte o excesso. E vamos fazer aqui a mesma coisa na outra ponta. Vou fazer o meu aqui, já volto com vocês. Pronto, aqui finalizei. Se quiser colocar um pouquinho de cola, aqui pode colocar, mas ele não desfaz não. Nós fizemos aqui o nosso marcador. Vou colocar num livro só para visualização. Você ajusta aqui. E tá pronto, pessoal, o nosso lindo marcador de páginas. E tá pronto, pessoal, o nosso lindo marcador de página. Se você quiser maior, é só fazer o cordão maior. Muito obrigada. Tchau, tchau.